Condado de Hudson Falls, em Fort Edward. Observamos com certa inveja uma família aproveitar os dias de folga em um lago bem próximo a um acampamento conhecido na região. John Baker levou seus 2 filhos, Angela e Peter, para nadar. Mas o que ele não contava é que um terrível acidente faria 2 deles conhecerem a morte. Então, olá pessoas, aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror. E antes de qualquer coisa, preciso sugerir a vocês que curtam a página do IPNG no Facebook, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual é o próximo filme que esse canal vai revisar. Também devo encarecidamente solicitar que vocês ativem as notificações do celular para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. Tudo bem que eu lanço vídeo uma vez na vida e outra na morte, mas aí quando eu lançar o vídeo na vida, vocês não perdem por falta de notificação. Nosso Instagram também tá aí na tela, se vocês puderem seguir. E eu aproveito para reforçar esse pedido para vocês seguirem a gente no Instagram, porque a gente vai ser muito mais ativo por lá. E por lá também a gente vai fazer lives, vai tirar dúvidas dos fãs de horror e etc. Sem mais enrolações, vamos lá. Vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo. Já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo, e hoje vocês vão se surpreender. Então, preparados ou não, partiu! 8 anos passados após essa tragédia nas adjacências do lago do acampamento Arawak, notamos que a única que sobreviveu do acidente foi morar com sua tia, e esta tia chamar-se-ia Doutora Martha Thomas. A Martha era médica, e nesse instante, rigorosamente nesse instante, ela entregava à sobrevivente Angela, que era a sobrinha dela, e ao Richard, seu filho, os seus atestados médicos para que eles pudessem participar da excursão da escola de volta ao acampamento Arawak, região de Hudson Falls, da qual Angela certamente tinha trágicas lembranças. Ela sobreviveu a uma tragédia em 75, é verdade, mas não saiu ilesa do acidente, tendo contraído uma severa introversão desde que sua família foi acometida naquele lago. Bom, preparem seus trajes de banho porque, senhoras e senhores, as crianças na excursão estavam eufóricas com o acampamento. Mas claro, antes de tudo, precisavam se alojar nas cabanas correspondentes para depois curtirem a estadia nesse local paradisíaco. Um acampamento desse tipo, vocês sabem, é protagonizado pelos participantes convidados, no caso as crianças, e dentre elas mesmas haviam lideranças segmentárias que as orientariam durante o período da excursão. Por exemplo, no quarto das meninas, onde Angela ficou, essa liderança, entre aspas, parece ter sido arrogada pela Meg e Judy, que formavam panelas com as mais velhas da escola, o que até aí é normal. O problema é que essa panela, aos poucos, viria por implicar com a introvertida Angela, que por sua condição traumática ela não falava, não comia, não demonstrava expressões, o que faria dela um alvo fácil da panela de Meg. Mas se fosse só esse o problema, tava bom. Notando a dificuldade de articulação que Angela tinha, o monitor do acampamento Ronnie foi apresentá-la ao cozinheiro, no caso de fazê-la escolher algo que quisesse comer para que ela se sentisse mais à vontade com a estadia. O problema aqui, senhoras e senhores, é que o cozinheiro Art era escrotaço. Percebendo a condição da menina, ele a levou e a molestou sexualmente no depósito da cozinha. E por pouquíssimo não fez algo pior, não fosse a aparição do primo dela, Richard, na hora exata do acontecido. Gente, isso é sério. Richard, que eu vou chamar de Ricky para facilitar, ele e Angela saíram correndo, jurando não contar nada a ninguém. Mas aquela intervenção deixou o Art pé da vida. Porém, em questão de minutos, ao ficar sozinho cozinhando, alguém entrou na cozinha, espreitou o cozinheiro e, ao seu menor descuido, causou um incidente cujo qual eu não tive pena alguma. Vejam, esse panelão de água escaldante caiu sobre ele, o que causaria nele gravíssimas queimaduras, sendo hospitalizado logo em seguida. A pergunta que fica é: quem foi que puxou a cadeira para ele cair sob a panela? Angela? Richard? Era impossível dizer no primeiro momento, mas o dono do acampamento Mel Cost que sugere a descrição aos funcionários para que as crianças no acampamento não soubessem do que ele quis chamar de acidente. Mais tarde, no entanto, os rapazes mais velhos planejavam uma noite de curtição no lago do lugar. Eles queriam mesmo ativar o modo Cátria e fazer dessa ocasião uma verdadeira putaria, mas fazendo as contas, tinha muito homem pra pouca mulher. Só que aí eles viram a Angela de canto no salão e foram lá convidá-la, o que a princípio não deu muito certo. Esbarraram na introversão da menina, que sequer respondia às investidas dos garotos, o que os fez tratá-la bem mal, coisa que quando seu primo Rick viu, culminou nessa pequena confusão. O elenco estava rachado entre os garotos no acampamento também, tá? Desde que os mais velhos perderam dos novatos no beisebol, numa recreação dias atrás.
Depois dessa briga toda, um dos melhores amigos de Ricky sentou ao lado de Angela para confortá-la e conversar, e aquela conversa subverteu seus sentidos porque, depois de anos, a garota finalmente pôde se conectar de fato com alguém. O nome do garoto era Paul. E pela primeira vez em anos, Angela sorriu e falou. E, senhoras e senhores, aquele sorriso mudaria a história do acampamento para sempre. Kenny foi um dos que importunou a Angela aquele dia no salão. E vejam, ele passeava de barco com a Leslie na escuridão da noite. Porém, ele tentava assustar a crush da vez, e isso fez o barco virar. Os dois caíram na água, ok, mas Leslie logo voltou ao pier do lago. E Kenny continuou lá igual um trouxa, acreditando que a menina dava bola pra brincadeira dele. Nesse instante, pessoas, rigorosamente nesse instante, emerge uma forma escura e amedrontadora na superfície do lago, que empurra o garoto para baixo d'água, fazendo-o se afogar e conhecer a morte. Por ter sido debaixo do barco, nenhum de seus colegas viu o amigo se afogando e falecendo. E isso só foi percebido pela manhã do dia seguinte, quando o guarda-vidas do acampamento foi arrumar o local, e também a essa nova tragédia, o proprietário preferiu anunciar como acidente, mesmo sem sequer saber como o incidente houver ocorrido. Pessoas, a Angela, pela condição dela, de uma garota ainda traumatizada pelo acidente que acometeu seu pai e irmão 8 anos antes, bem perto desse acampamento, inclusive, ela estava sendo perseguida, nós sabemos disso. Por ela não falar e praticamente não esboçar reação, os garotos mais velhos e as meninas mais velhas estavam implicando com ela e somente Paul foi capaz de trazer o brilho aos seus olhos. Só que vejam, aos poucos, a implicância com ela passava a ser mais provocativa e em certos momentos tornava-se até física, pela menina representar um cuidado mais especial em detrimento das outras. Billy foi ao banheiro em seu chalé, e enquanto sentado ao trono, alguém foi perspicaz o suficiente para trancá-lo em sua cabine e providenciar uma colmeia encharcada de furiosas abelhas prontinhas para dar o bote. O Billy é o terceiro morto no acampamento. Olha, caramba, esse acampamento tá osso, né? 3 mortes em questão de dias, né? Só que essa nova fatalidade, o proprietário Mel Kostick preferiu adotar um tom um pouco mais de contra-ataque. Ele sabe que nem essa nem as outras 2 mortes no acampamento foram um acidente, e só classificou como tal temendo a má fama. Para Mel Kostick, havia um assassino em série em Arawak, e ele promete que não vai sossegar enquanto não o capturar. Bom, vocês têm algum palpite aí? Porque eu mesmo consigo pensar em pelo menos 5 pessoas que pudessem ter motivos para cometer essas atrocidades direcionadas a esses alvos específicos, mas e aí? Tem ideia? Ainda não. O relacionamento estranho de Paul e Angela ficava cada vez mais confuso. Se por um lado Paul era o único que fazia os olhos de Angela brilhar, pelo outro ela não se permitia se aproximar o bastante, por N motivos. Junto dele, beijando-o na areia da praia adjacente ao acampamento e resistindo às investidas de algo mais sexual feitas por Paul, ela teve flashes de algumas lembranças advindas de quando era menor, época em que seu pai ainda estava vivo. Observem, ela conseguia se lembrar de momentos em que, junto ao seu irmão, flagrou seu pai aos beijos na cama com outro homem. Esse homem chamava-se Lenny e ele estava presente no fatídico dia da tragédia em Hudson Falls. Só que a isso inicialmente não se dá a devida importância. Numa clara tentativa de desestabilizar Angela, a bully Judy, bully que eu digo é a pessoa que comete o bullying, tá? Então a bully Judy resolve flertar com o Paul, o que tanto Angela quanto seu primo Ricky puderam flagrar. Não suficientemente contentes, Judy e Meg pegaram a menina à força e a jogaram na água do lago, onde logo foi socorrida pelo primo que estava sendo cobrado por Mel Kostick. Cobrado Bom, imaginem vocês que o proprietário do acampamento acusava o Rick de ser um assassino à solta, o que não era opção descartável, mas existiam suspeitos de maior indício a se investigar. Sobre esse atentado contra Angela, Rick, a partir de aqui sim, poderia ter seu nome elevado à lista, pois prometeu a si mesmo e à prima que não deixaria aquilo barato. Porém, senhoras e senhores, acreditem se quiser, a Meg tinha um encontro às escondidas marcado com Mel Kostick. Isso, uma aluna da excursão no acampamento ia se encontrar com o proprietário a sós, vocês imaginem o porquê. O problema, pessoas, é que enquanto tomava banho para se arrumar, alguém, cuja identidade ainda não se revelou, desferiu uma facada nas costas da menina através do tecido do box. Meg foi pra casa do caralho. Nessa mesma noite, Ed ficou encarregado de aventurar-se com as crianças mais novas da excursão. Seria um acampamento em meia floresta, com sacos de dormir e etc. 2 dessas crianças não quiseram ficar e pediram ao monitor que as levasse de volta ao chalé. Isso foi feito.
As outras crianças permaneceram por lá dormindo enquanto isso acontecia. E enquanto isso acontecia, de volta às cabanas, o proprietário Mel Kostick estranhou a demora de Meg a encontrá-lo e, procurando por ela, acabou a achando morta da Silva no banheiro das mulheres. Antes de chegar ao banheiro, ele passou pelo chalé de Judy por mais informações sobre a garota. Mas, senhoras e senhores, pasmem! Enquanto Judy resmungava em sua cabana, Angela Rick abriu essa porta e vagarosamente entrou no chalé e, como retaliação àquele atentado no lago contra ela própria, fez a Bully conhecer a morte. Gente, isso é sério! Talvez seja essa a resposta definitiva pelas quais a gente buscava saber quem era o assassino em Arawak. Mas calma, praticamente de forma simultânea, o Ed voltava à floresta onde deixou o restante das crianças dormindo e, senhoras e senhores, pasmem de novo! Todas elas estavam mortas. Mano, ao todo, no acampamento, nós já estamos falando de vários assassinatos em um período muito curto de tempo. Gente, isso é sério. Apesar da logística não permitir que Angela tivesse matado todos no acampamento, o proprietário Mel Kostick ainda acredita que Rick era o algoz de Arawak. Por isso, ele o captura e em confronto desfere vários socos e tapas no garoto, até ele, Mel Kostick, ser alvejado por uma flecha que lhe atravessou a garganta. O curioso aqui é que ele viu o assassino antes de morrer, mas não teve tempo de fazer a denúncia. O acampamento entra em estado de calamidade total, e todos os monitores se movem em direção a reunir as autoridades locais para desenfrear essa matança. O xerife de polícia, junto ao então responsável pelo acampamento, buscava na floresta adjacente indícios que os permitisse identificar o serial killer à solta, mas o que eles encontram é Rick. Ele tinha acabado de apanhar do Mel Kostick, né, e foi deixado ferido à própria sorte na mata até ser resgatado. Porém, na busca por outros eventuais desaparecidos, 2 monitores chegam à beira do lago e encontram Angela e Paul, que a convite da menina foram nadar às escondidas e sem roupa. O relacionamento deles era estranho, mas não conseguiria justificar um convite ousado como aquele feito pela Angela. E então, os monitores encontram, senhoras e senhores, pasmem! Angela e Paul nus, onde a garota cantarolava uma canção enquanto acariciava a cabeça de Paul, que aparentemente dormia. É então que Angela nos reserva mais um flashback de seu passado, quando chegou à casa de sua tia Marta após o trágico acidente envolvendo a família em Arawak. Nesse dito acidente, 8 anos atrás, senhoras e senhores, John Baker e seu companheiro Lenny, agora nós sabemos que eram gays, levavam os filhos de John, que eram Angela e Peter, para nadar. Enquanto John e seus 2 filhos estavam na água, um terrível acidente então acabou por acometer 2 deles. Assim, senhoras e senhores, o sobrevivente desse acidente teria sido enviado à tia Marta, onde passaria a vida aos cuidados dela e do primo Richard. Esse sobrevivente se chamava Peter! Gente, isso é sério! Então o pequeno Peter foi o único sobrevivente daquela tragédia 8 anos antes dali, mas... E a Angela? A gente tá vendo a Angela aí viva. Só que a verdade dos fatos é que a Angela viva que nós vemos é Peter, cuja tia Marta, engasgada à sua loucura, o transformou numa garota, uma vez que ela já tinha um filho homem. Gente, pelo amor de Deus, a Angela era um garoto. A verdadeira Angela, filha de John, morreu no acidente. E essa que nós vemos agora é um homem que acabava de decepar a cabeça de Paul e revelar-se masculino aos olhos dos monitores. O assassino à solta em Arawak, ou melhor, a assassina, quer dizer, o assassino mesmo, era a Angela, ou Peter. Traumatizado por ter se transformado em garota pela tia maluca, Peter não aguentou a pressão de experimentar a transformação a que foi submetido à força fazia 8 anos, e por isso protagonizou a maior chacina da história de Arawak, pra onde Deus que me livre de um dia visitar. Acampamento Sinistro, ou originalmente Sleepaway Camp, é o primeiro filme da franquia de terror slasher e psicológico Acampamento Sinistro, ou Sleepaway Camp, tendo essa primeira parte sido lançada em 83, produzida pela American Eagle Films, distribuído pela United Film e com selo R de classificação indicativa. Aos bolsos da bilheteria, o longa foi capaz de arrecadar pouco mais de 11 milhões de dólares, culminando em uma média de 6.3 no IMDb, ou seja, nota azul, e uma aprovação de 82% no Rotten, que são parâmetros populares de avaliação. A crítica especializada é praticamente unânime em reverência, em que apesar de apontar pequenos erros metodológicos, ela cita as referências claras presentes no enredo, como por exemplo a mais que óbvia Sexta-feira 13, e alerta pro plot twist que surpreendeu muita gente ao ver o filme pela primeira vez, inclusive a mim.
plot twist, vocês sabem, é aquela reviravolta no enredo quando a trama passa a te fazer acreditar num sentido e de forma repentina esse sentido se subverte, tomando outro caminho que causa efeito de surpresa em quem assiste. Na minha opinião, o filme é excelente e merece tal reverência por parte da crítica, porque apesar de certas falhas e certos clichês no gênero do slasher, que já eram presentes naquela época, o filme consegue te prender no início ao fim, na intenção de te fazer descobrir quem é o verdadeiro assassino. E ao saber quem é o verdadeiro assassino, o filme ainda dá outra informação totalmente surpreendente sobre ele. E por isso, Acampamento Sinistro comigo tem nota 9. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, clique em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente àqueles que curtem filmes de terror. E fiquem na paz. Fill them all in. All right, great.